Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, na nossa atividade do estágio supervisionado da Uninter, nós vamos trabalhar literatura para o ensino médio, tá? Mais especificamente para o primeiro ano do ensino médio. Então nós trataremos nessa atividade dos gêneros literários. Falando da primeira geração romântica, os chamados nacionalistas. Então, o que nós vamos ver? Qual que é o objetivo? O que nós vamos ver na nossa aula? Tá? Então, nossos objetivos com essa atividade é estimular o gosto pela leitura para com os alunos. Tá? Então, é buscar formas de alcançar esses alunos. Tá? Então, o professor ele serve como um guia aí para estimular esse gosto pela leitura. Como que isso será feito? Então, nós vamos experimentar um pouco sobre as obras literárias da primeira geração do romantismo. Além disso, nós vamos conseguir compreender o texto com sensibilidade, com imaginação e criatividade. Então, o objetivo dessa atividade é despertar no aluno esse interesse, a fim de que ele faça uma análise, de forma crítica desses textos literários e consiga relacionar ao seu cotidiano. Ok? Então, ele vai poder refletir sobre os efeitos estéticos das obras, a elaboração dessas obras e a formação, então, dela. Tá? Então, com isso, ele consegue entrar, se envolver nesse contexto que será tratado, ou que foi tratado pelo autor. Tá? Então, o nosso principal conceito aqui trabalhado, ou seja, nessa atividade, terá como base uma obra, a obra de Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio. Tá? Então, o foco aqui vai ser a influência da literatura portuguesa na literatura brasileira. Tá? Então, quais foram as figuras de linguagem utilizadas em relação à nação. Tá? Então, por isso que no começo da aula eu disse que a gente vê eles chamados também, nessa primeira geração do romantismo no Brasil, como nacionalistas. Tá? Porque a gente vai ver em toda a obra aí esse tratamento envolvendo a nação. Tá? Então, esses serão os principais conceitos trabalhados. Então, o primeiro passo, antes de nós vermos a obra propriamente dita de Gonçalves Dias, nós precisamos entender um pouco sobre o que é essa primeira geração do romantismo, ou seja, o que é o romantismo. Tá? Então, nós vamos ver que a primeira geração do romantismo ela também ficou conhecida não só como os nacionalistas, mas os indianistas, tá? Que foi um dos principais movimentos literários brasileiros do século XIX. Que então foi realmente um movimento cultural e estético que acabou revolucionando muito as bases da arte, da literatura do Brasil. Ok? Então, o romantismo no Brasil, tá? Ele é possível de ser entendido, ou seja, de ser percebido pelas tendências românticas que foram vistas, com a poesia, Então, nós temos 3 gerações aí de escritores que se envolvem nesse movimento, tá? Nesse movimento chamado dos indianistas, que é da primeira geração, e aí a gente tem as outras gerações, que foram chamadas a segunda geração dos ultrarromânticos e a terceira geração dos condorreiros. Roscou a palavra aqui, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa geração romântica no Brasil, tá? Então as principais características, como eu já mencionei, da geração romântica envolve o nacionalismo, tá? A presença do índio como um herói da nação, um herói nacional. Tá? Então tem a descrição aí do encontro entre os índios e os europeus como uma representação de um mito, ou seja, da criação do Brasil. Tá? Então a gente vê muito nessa literatura esse envolvimento, então essa descrição dos índios e os europeus, desse envolvimento. Tá? Então a natureza brasileira ela é exaltada nessas obras literárias também, muito exaltada, como exuberante e confidente de sujeito lírico dos poemas. Tá? Então tem também, além da descrição da natureza brasileira exaltada como a mais bela, tem a questão do egocentrismo e a idealização do amor e da mulher.
tá? Então a gente vê essas como as principais características da primeira geração romântica, tá? São pontos importantíssimos para a gente conhecer melhor, então, esse gênero literário, ok? O romantismo brasileiro, propriamente dito, ele teve como marco inicial o livro de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães, tá? Então, outro autor aí muito importante que deu o pontapé inicial para essa questão do romantismo brasileiro, tá? Então, a primeira geração romântica, os indianistas, tem um fato histórico aí muito importante que fundamenta esse movimento, tá? Então, a gente tem a chegada da família portuguesa, né, da família real, lá em 1808, que chegaram ao Brasil. Então, é aí que começa, né, essa influência do movimento. A transferência, então, da corte imperial para o Brasil, que promoveu, então, essa questão das terras indígenas, né, uma série de reformas aí, nas quais a gente pode dizer que a reclassificação do Brasil, que deixou de ser uma colônia de exploração e passou a ser um reino de Portugal, né, um Reino Unido de Portugal. Então essas modificações aí promoveram grandes movimentos aí na área da literatura, né, da arte aí, porque era a forma de expressar, né, a forma de expressar esses sentimentos e essas ações que vinham ocorrendo naquele momento, tá? Além disso, tem-se a criação da imprensa nacional, que antes desse período era proibida. Então, nesse período ela foi criada, tá? E a consolidação também do Rio de Janeiro como sede administrativa da corte portuguesa. Então, são fatos históricos que realmente influenciaram nesse movimento, né, da primeira geração romântica. Além disso, a fundação do Banco do Brasil, do Museu Nacional, da Casa de Suplicação do Brasil, que foi transformado em Supremo Tribunal Federal, e além de outros pontos aí importantes. Mas se falando da história relacionada a esse gênero literário, esses são os principais pontos que a gente deve levar em consideração, tá? E como tais mudanças na estrutura social e política administrativa do país, o Brasil ele passou a ser encarado, a ser entendido como nação. Por isso da questão nacionalista, tá? Então, a primeira geração romântica, ela surgiu como uma resposta poética, né? As questões de identidade aí do Brasil, né? Perder um pouquinho dessa questão europeia, dessa identidade portuguesa e passar a ter a sua própria identidade, ou seja, ser brasileiro, ser realmente da nação, ser algo que pudesse ter uma origem brasileira, né, da natureza, ou seja, das coisas dos índios, das coisas que vinham realmente da nossa nação, tá? Então esse movimento pendurava nessa questão, tá? Se falando dos autores aí que fizeram história nesse movimento da primeira geração do romantismo brasileiro, a gente tem Gonçalves Dias, que é um dos textos que nós vamos ler, nós vamos tratar, né, nessa atividade, né, que ele escreveu vários poemas aí, dentre eles a Canção do Exílio. Depois dele nós ainda temos Marabá, José de Alencar, e que escreveu vários romances aí, né, e indianistas, né, de natureza aí, ressaltando a natureza nacional, os índios, tá? Com romances como Iracema, o Guarani, então todos textos que podem ser muito bem trabalhados em sala de aula para envolver os alunos, tá? Então, com isso, a gente pode iniciar agora a leitura o estudo, na verdade, da nossa atividade, do texto de Gonçalves Dias, que é o foco dessa aula, tá? Então, vamos dar uma olhada no texto dele, vamos fazer a leitura, para que a gente possa fazer uma análise mais crítica e detalhada desse texto. Vamos lá. Tá? Então, ele aparece aqui na lateral do nosso vídeo, que é a Canção do Exílio,
que foi escrita por Gonçalves Dias, né? A Canção do Exílio, que começa com os versos, ó lá, tá aparecendo com os versos: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, tá? Foi publicado lá em 1857 no livro Primeiros Cantos, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixar ele maior porque a gente consegue ver melhor. Ó, na verdade, o texto é um poema lírico que começa da seguinte maneira: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então este é o poema, né, que foi escrito, o texto que foi escrito por Gonçalves Dias, tá? Do qual nós vamos fazer análise agora, trabalhar um pouquinho sobre esse texto, sobre o que o autor quis dizer, né? O que ele quis expressar com as suas escritas, tá? Sem dúvida, né? A gente consegue observar bem que o autor, ele é um dos mais emblemáticos, né? De poemas, né? Dessa fase inicial aí do romantismo, tá? Então, isso é algo que a gente consegue já observar em suas obras, quando a gente faz a leitura deles. Nessa obra especificamente, o autor ele expressa o nacionalismo por meio da exaltação da natureza, né? A gente consegue observar bem em vários trechos essa exaltação da natureza, tá? Então, ele é composto por 5 estrofes, né? Se a gente for analisar certinho lá, sendo 3 quartetos e 2 sextetos, tá? Se a gente for observar bem certinho. Mas o que é mais importante da gente ver aqui é essa relação, né, de quando ele escreveu, a relação da história, né, que momento, o que ele vivia para que ele escrevesse esse texto, tá? Então a gente precisa caminhar um pouquinho a história junto com a literatura para entender de fato o que o autor quer dizer com o seu texto, tá? Então vale destacar aqui para os alunos que o autor, ele escreveu esse poema quando ele estava exilado, né? Na verdade, não totalmente exilado, mas ele se sentia de forma exilada, né? Ele estava estudando em Portugal, na Universidade de Coimbra, em Portugal, e aí como ele sentia, né, o momento que ele vivia era de saudade, né, um movimento saudoso do seu país, do Brasil, ele se sentia dessa forma, exilado. Por esse motivo, então, que o seu texto, né, relata bastante saudade, né, e esse sentimento de estar exilado, tá? Então essa saudade ela fica bastante evidente no último estrofe, quando a gente vai lá na parte que ele expressa assim, ó: Não permita a Deus que eu morra sem que antes eu volte para lá, né? Então ele fica bem evidente essa saudade, essa, né, vontade de regressar ao país, tá? Então a gente pode notar também estrofes e que envolve a questão nacional, né, do hino nacional, tá? Então nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, tá? Então a gente consegue até relacionar com o hino nacional, né, com a letra do hino nacional, ou seja, uma questão, um texto bem nacionalista, tá? Então, o que mais que a gente vê nesse texto, tá? Então, a gente consegue entender que ele acaba sendo envolvido, outros autores utilizam ele, é um texto bastante conhecido, né?
Então a gente vê que teve-se uma intertextualidade na Canção do Exílio, ou seja, outros autores fizeram modificações, né, parafrasearam, parodiaram seus textos, né? Se a gente for olhar aí, fazer uma busca bem minuciosa, tá? Então, um gênero literário que é bastante utilizado, tá? Então, a Canção do Exílio é um dos textos mais importantes, não digo exatamente importantes, eu particularmente gosto bastante, então eu digo que é mais importante, mas são todos textos que tratam essa canção, que é uma canção, né? Esse poema aí que trata da nacionalidade, tá? Então esses são os pontos chaves que devem ser observados em relação ao autor, em relação a esse nacionalismo, que é a sua principal característica e é a principal característica da fase inicial do romantismo do brasileiro, do Brasil. Tá? Então esses são os pontos pessoais importantes, né, para que a gente possa entender melhor esses textos literários, esses gêneros literários, tratar com mais interesse, com mais calma, para entender o que o autor vivia naquele momento e o que ele queria passar para os alunos, para as pessoas, né? Para os alunos é o professor, para os alunos, mas para as pessoas. Ok, pessoal? Obrigada e tenham uma boa noite.